Há uma diferença profunda entre seguir a Cristo e apenas frequentar um templo. Entre viver o Evangelho e viver uma aparência de fé. Entre ter um coração rendido e ter apenas costumes religiosos. E é sobre essa diferença que Deus vem chamando sua igreja a refletir. Ele se agrada do verdadeiro Evangelho, não da religiosidade. Muitos confundem religiosidade com espiritualidade. Acham que estar perto das coisas de Deus é o mesmo que estar perto de Deus. Acham que conhecer versículos é o mesmo que viver a palavra. Mas o Senhor sonda o coração. Ele vê além do que mostramos. Ele conhece as intenções, os pensamentos e o que realmente move cada gesto que fazemos em seu nome. O verdadeiro Evangelho não é uma doutrina fria, nem uma tradição morta. Ele é vida, poder, amor e verdade. Ele é a boa notícia de que Deus se fez homem, desceu ao nosso nível, tomou nossa dor, perdoou nossos pecados e abriu o caminho da salvação. O Evangelho é transformação, é arrependimento, é o novo nascimento. Ele não nos deixa iguais, ele nos renova por dentro e nos ensina a amar. Mas a religiosidade, essa, infelizmente, é o oposto. A religiosidade é a fé sem amor, o ritual sem arrependimento, o culto sem presença, o louvor sem entrega. É o gesto que parece santo, mas nasce de um coração frio. É a aparência de piedade que nega o poder de Deus. Jesus enfrentou a religiosidade todos os dias do seu ministério. Os fariseus oravam nas praças, jejuavam com expressão triste, decoravam as Escrituras, mas não reconheciam o Filho de Deus diante deles. Eram guardiões da lei, mas incapazes de enxergar o amor. E Jesus os confrontava, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:08. Essa frase ecoa até hoje. Quantas vezes dizemos Senhor, Senhor, mas não deixamos que Ele seja realmente o Senhor da nossa vida? Quantas vezes cantamos que o amamos, mas o deixamos de lado nas nossas escolhas? Quantas vezes falamos de fé, mas vivemos como quem não confia? O verdadeiro Evangelho é prática, é entrega diária, é viver o amor de Cristo em cada atitude. Não é vestir uma aparência de santidade, é buscar ser santo no íntimo. Não é falar de perdão, é perdoar quem nos feriu. Não é falar de amor, é amar sem esperar retorno. Não é exibir fé, é permanecer firme mesmo quando ninguém está vendo. O verdadeiro Evangelho é simples, puro e poderoso. Ele cabe na vida de quem se humilha diante de Deus, de quem reconhece sua dependência, de quem chora aos pés da cruz e diz: Senhor, sem ti eu nada sou. É esse coração que agrada a Deus. A religiosidade, por outro lado, tenta impressionar. Ela quer ser vista, quer reconhecimento, quer que os outros digam como é espiritual. Mas Deus não se impressiona com aparência. Ele não se move por discursos, nem se encanta com títulos. O que move o coração de Deus é a sinceridade. O publicano, ao orar, nem levantava os olhos ao céu, apenas dizia: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Lucas 18:13. Enquanto isso, o fariseu se exaltava dizendo: Senhor, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço tudo certo. E Jesus disse que o publicano desceu justificado, mas o fariseu não. Porque Deus se agrada da humildade e resiste aos orgulhosos. O verdadeiro Evangelho é o de Cristo, não o dos homens. É o que prega arrependimento, e não aplauso. É o que busca corações, e não plateias. É o que cura feridas, e não o que cria divisões. É o que transforma vidas, e não o que exibe santidade. Infelizmente, muitos têm se afastado do Evangelho puro porque se decepcionaram com a religiosidade. Viram templos cheios, mas corações vazios. Viram pregadores ricos em palavras, mas pobres em amor. Viram pessoas condenando pecadores, mas incapazes de estender a mão. Mas o erro dos homens não muda a verdade de Deus. O verdadeiro Evangelho ainda vive, ainda cura, ainda salva, ainda liberta. Deus está levantando uma geração que não quer palco, quer presença. Que não quer fama, quer unção. Que não quer se exibir, quer servir. Que entende que ser cristão não é ter um título, mas carregar uma cruz. O verdadeiro Evangelho é o da graça que transforma. É o da cruz que redime. É o do amor que não tem medida. É o do perdão que restaura. Ele nos ensina a amar os inimigos, a perdoar os que nos ferem, a abençoar os que nos amaldiçoam. Nos ensina a não revidar o mal com o mal, mas a vencer o mal com o bem. Nos ensina a confiar em Deus mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Nos ensina a andar pela fé, e não pela vista. A religiosidade, porém, tenta controlar Deus. Ela quer colocar regras onde Deus quer colocar graça.
Quer impor peso onde Deus quer libertar. Quer medir a fé pelos costumes, e não pelo coração. Quer definir quem é digno e quem não é. Mas Deus não olha como o homem olha. Ele vê o coração. E o coração que o busca em verdade, esse ele nunca rejeita. Há muitos que frequentam templos, mas poucos que se tornam templos vivos do Espírito. Há muitos que sabem falar de Deus, mas poucos que deixam Deus falar por meio deles. Há muitos que defendem doutrinas, mas poucos que vivem o amor. E é o amor que prova a fé. Porque não adianta pregar se não há compaixão. Não adianta cantar se não há rendição. Não adianta levantar as mãos se o coração continua endurecido. Deus não busca perfeição, Ele busca sinceridade. Ele não quer aparência, Ele quer verdade. Ele não quer um povo que saiba falar bonito sobre Ele, mas um povo que viva como Ele. O verdadeiro Evangelho nos chama a olhar para dentro, e não para fora. Nos chama a corrigir nosso coração antes de julgar o próximo. Nos chama a servir, não a ser servido. Nos chama a amar o que é simples, a valorizar o invisível, a caminhar em humildade. Jesus lavou os pés dos discípulos. O Rei dos Reis ajoelhou-se diante de homens comuns e lhes ensinou que grande é quem serve. Essa é a essência do Evangelho, amor em ação. E é isso que o mundo precisa ver. Não precisa ver religiosos, precisa ver cristãos de verdade. Pessoas que brilham a luz de Cristo nas atitudes. Que vivem com integridade. Que ajudam sem querer retorno. Que oram em secreto. Que perdoam no silêncio. Que agem com bondade quando ninguém está olhando. O verdadeiro Evangelho é o que transforma o íntimo, não o exterior. E quando o interior é transformado, o exterior naturalmente reflete essa mudança. A religiosidade tenta começar de fora, mas Deus começa de dentro. Ele muda o coração, e o coração muda o resto. Ele planta amor, e o amor dá frutos. Por isso, não permita que a religiosidade esfrie o seu coração. Não viva uma fé mecânica. Não sirva a Deus por costume, mas por amor. Não vá ao culto apenas por obrigação, vá para encontrar o Pai. Não ore apenas por rotina, ore para se relacionar com Ele. Não leia a Bíblia apenas por dever, mas por fome da palavra viva. Deus se agrada do coração sincero, mesmo que imperfeito. Ele se agrada de quem chora, mas não desiste. De quem erra, mas volta. De quem tropeça, mas levanta. De quem busca, mesmo sem entender tudo. Porque o verdadeiro Evangelho não é uma lista de regras, é um caminho de graça. E nesse caminho, há lugar para quem quer recomeçar. Para quem cansou da aparência. Para quem deseja mais do que rituais. Para quem quer sentir a presença, e não apenas ouvir sobre ela. O Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Da fé que nasce do amor. Porque o verdadeiro Evangelho não busca palco, busca altar. E o altar é o lugar onde o eu morre e Cristo vive. O altar é o lugar onde deixamos tudo para ganhar tudo.